Olá, tudo bem? Eu sou a professora Nandeara, vou estar junto com vocês durante esse período, trabalhando com o componente curricular de língua portuguesa. Sou professora de Palmas, do grupo de Palmas. Hoje estou como professora do 5º ano da Escola Municipal Monteiro Lobato. Nós vamos estar hoje na nossa 15ª aula de língua portuguesa. Na aula passada, nós conhecemos sobre o texto informativo, conhecemos sobre o infográfico. Estão lembrados? Lembra do infográfico que a gente viu dos animais do cerrado? Vamos lembrar um pouquinho as características do infográfico. Ele é um texto informativo onde apresenta imagens, pequenos textos, desenho, formando um gráfico, um texto de informação. Ele foi muito utilizado por causa da evolução da tecnologia na sociedade. Então, houve essa alteração, houve essa modificação na comunicação. O gênero textual também acompanhou essa modificação. E o infográfico é um exemplo deles, né? Nós vimos que ele tem como objetivo chegar ao leitor a informação de maneira bem clara, rápida, eficaz, né? Que ele possa compreender bem fácil. Hoje, nós vamos estar estudando sobre concordância verbal, concordância nominal dentro de um texto. Nós vamos estar também conhecendo um pouquinho sobre as pontuações, os pontos que apresenta dentro do texto e também um verbozinho, uma finalização do verbo, que às vezes muita gente ainda tem dúvida. O uso do e do ão no final dos verbos. Vamos começar então a nossa aula? Nós vamos começar a nossa aula conhecendo um pouco sobre a concordância verbal. Vamos primeiro pensar, o que é uma concordância? Quando eu paro para pensar, quando a professora fala sobre concordância, o que é? Será que é concordar? Acho que sim. Organizar? Muito bem. E quando eu falo então de concordância verbal? Será que é organizar a minha frase, organizar o meu texto de acordo com o verbo? Será que é isso? Muito bem, é isso mesmo. Acompanha comigo o slide. Concordância verbal é a concordância em número e pessoa entre o sujeito gramatical e o verbo. Então, nós temos aí que a concordância verbal ela precisa do verbo, eu vou observar o verbo e vou concordar a pessoa e o número a esse verbo. Quem é a pessoa? Eu, tu, ele, ela. Lembra da aula passada? E quem é o número? Os, as, umas, a quantidade. Quando eu falo de número, eu falo de singular e plural. Quando eu falo de pessoa, eu falo primeira, segunda e terceira pessoa. Eu, tu e ele. Certinho? Então, a concordância verbal é eu observar o verbo e organizar o número, a pessoa, a esse verbo. Olha os exemplos. Eu li, ele leu, nós lemos, eles leram. Então, eu concordei aí eu, que é a pessoa, com o verbo ler. Eu li. Quando eu falei nós lemos, eu concordei o verbo ler com nós, que é a pessoa. Nós, várias pessoas. Eu e vocês. Então, nós lemos. Então, eu estou concordando o verbo com a pessoa e a quantidade. Quando eu falo ele, eu falo apenas de uma pessoa. Quando eu falo nós, eu falo de várias pessoas. Não é assim? Então, concordância verbal é quando eu observo a conjugação do verbo e organizo ele de acordo com o número e a pessoa. Fácil, não é? Moleza, não é? Então, vamos dar continuidade? E agora? Concordância nominal. O que será, então, a concordância nominal? Aquela lá foi a verbal. Então, eu tive que concordar o verbo com a pessoa. E a concordância nominal? O que seria? A concordância nominal em gênero, em número, entre os diversos nomes da oração, ocorrendo principalmente entre os artigos,
o substantivo e o adjetivo. Então, a concordância nominal, nós temos aí, ele precisa concordar não só com o verbo, ele precisa concordar toda a frase, toda a oração, o artigo, o substantivo e o adjetivo. Eles precisam todos caminhar junto. Então, essa é a concordância nominal, é quando eu concordo a frase inteira. Eu vou concordar o quê, professora? O gênero, que indica se é masculino ou feminino, a concordância em número, que indica singular e plural, e a concordância indicada pela pessoa, se é primeira, segunda ou terceira, se é eu, tu ou ele e ela. Então, precisa concordar tudo junto numa frase. E ainda mais o quê? O artigo, o substantivo e o adjetivo. Certinho? Então, nós vimos aí concordância verbal e concordância nominal. Lembrando que a concordância verbal é a pessoa com o verbo. E a concordância nominal, eu preciso de toda a oração, de toda a frase concordando junto. Pessoa, número, gênero e também os artigos, os substantivos e os adjetivos. Então, toda a oração ela está de acordo. Concordância vem de acordo. Certinho? Compreenderam? Vamos ver alguns exemplos da concordância nominal. O vizinho novo. A vizinha nova. Então, nós estamos aí no exemplo. O vizinho novo, no singular, masculino. A vizinha nova, no singular, mas o feminino. Então, nós já mudamos, fizemos a concordância. Os vizinhos novos, masculino, só que agora plural. As vizinhas novas, feminino, plural. Eu vou ao parque. Quem foi? Eu. Onde? Ao parque, né? Nós vamos ao parque. Quem foi? Nós, as pessoas. Aonde? Ao parque. E o verbo ir, vamos. Então, nós vimos aí a mudança do verbo vou, quando é eu sozinho, e vamos, quando é todos. E a pessoa teve que estar junto, né? A concordar a pessoa com o verbo. Combinado? Conseguiram entender? Vamos lá um pouquinho mais? Olha alguns exemplos para a gente compreender melhor. Acompanhe comigo no slide. Singular e masculino. O garoto viu o tubarão próximo da área de banho. A mesma frase, só que agora no plural. Os garotos viram os tubarões próximo da área de banho. Olha agora no singular, só que agora no feminino. A garota viu o tubarão próximo da área de banho. E no plural? As garotas viram os tubarões próximo da área de banho. Conseguiram observar o quanto é importante ter essa concordância? Quando nós vamos produzir um texto, precisamos ter muito cuidado, muita atenção na informação que eu quero passar. Se é no singular, a minha frase precisa estar toda no singular. Se é no plural, eu preciso mudar as palavras, algumas delas há necessidade de trocar, deixar de ser singular e passar para o plural. E concordar o verbo, concordar o artigo. Professor, o que é o artigo? O, a, umas, são os artigos, são as palavrinhas de ligação de uma frase, né? Então, todos esses componentes de uma frase, eles precisam estar organizados na frase, concordando. Isso nós chamamos de concordância verbal e concordância nominal. Ficou alguma dúvida? Eu acho que não. Eu acho que ficou bem fácil agora. Quando você ouvir falar em concordância nominal, concordância verbal, não vão se assustar mais. É muito simples. É observar o verbo, observar a ação e concordar o artigo, se é singular, se é plural, o número, né? Se está no feminino, no masculino, o gênero. Então, tudo isso precisa estar organizado, eles precisam estar concordando de acordo. Isso é a concordância nominal e a concordância verbal. Compreendido?
Fácil, não é? Vamos para o próximo? Hoje também nós vamos ver algumas coisinhas assim para facilitar na produção sobre pontuação. Vamos primeiro pensar na palavra pontuação. O que é? Professor, o que é pontuação? São sinais de pontuação que nós usamos na frase para expressar quando for uma pergunta, quando for uma afirmação, quando você tiver uma dúvida, tiver surpresa, nós temos esses sinais gráficos que nos auxiliam a compreender melhor o texto. Vamos lá, pontuação é um ramo ou recurso da ortografia gráfica que tem por finalidade assinalar as pausas e as anotações da linguagem, falada na linguagem escrita, separando expressões e orações que precisam ser destacadas. Então, nós vimos que os sinais de pontuação ela tem essa finalidade de dar uma pausa, de dividir uma frase da outra quando eu vou mudar de tema muitas vezes, né? Finalizar. Se eu estou escrevendo um texto, terminei de fazer minha introdução, já coloquei tudo que o meu leitor precisa saber, ponto final daquele parágrafo e continuo o outro parágrafo para iniciar o desenvolvimento. Então, essa é a finalidade dos sinais gráficos. Vamos continuar. Os sinais de pontuação são marcações gráficas que servem para compor a coesão e a coerência do texto, além de ressaltar a clareza, especificidades semânticas e pragmáticas. Então, nós vimos aí que os sinais de pontuação, ele nos ajuda a compreender o texto, a coerência do texto, compreender o que ele quer me passar, qual a informação que ele quer me passar. Se o sinal de pontuação estiver no lugar inadequado, eu vou compreender errado o texto. Então, os sinais gráficos, esses sinais de pontuação, nos ajudam a compreender melhor o texto e a coesão, que é essa clareza para a pessoa que vai estar lendo. Certinho? Vamos dar continuidade aos estudos? Nós vamos ver um pouquinho hoje sobre o ponto final, sobre vírgula e 2 pontos. Vamos começar com o ponto. Ponto final, ele pode ser utilizado para indicar o final de uma frase declarativa. Quando eu vou afirmar ou negar algo, quando eu vou declarar. Terminei a minha frase, ponto. Olha um exemplo. Acho que Pedro está gostando de viajar. Declarei, ponto final. Outra situação, separar os períodos. Quando eu finalizo de comentar algo e vou continuar no mesmo assunto, mas vou fazer outro comentário, por exemplo, preciso de um ponto final para separar as duas frases. Olha um exemplo. Ela vai estudar mais tempo, ainda é cedo. Então, nós temos aí o mesmo tema, mas 2 frases, 2 afirmações. Ela vai estudar mais tempo, ainda é cedo. Compreenderam? 2 frases em uma só. Então, uso o ponto final para separar as 2 informações. Qual é a outra maneira de usar o ponto? Nas abreviações. Eu tenho certeza que vocês já viram bastante por aí. Quando a gente quer abreviar uma palavra, usamos o ponto. Olha o exemplo. Vossa Excelência. Em vez de eu escrever toda a palavra, Vossa Excelência, eu coloco o V, ponto, EX, ponto, e o azinho lá em cima que é de excelência. Então, nós temos aí 3 maneiras de uso do ponto. No final da frase, separar orações, quando ainda está dentro do mesmo tema, e fazer uma abreviação. Ficou fácil agora, não ficou? Ficou fácil de usar o ponto agora, né? Que bom que vocês estão gostando. Vamos fazer a conclusão. Concordância nominal e verbal. Vimos que as frases elas precisam concordar de acordo com o verbo. Pontuação é um recurso da ortografia gráfica. Tem por finalidade assinalar as pausas e as anotações da linguagem falada e da linguagem escrita, separando expressões e orações que precisam ser destacadas. Quais são os pontos que a gente viu hoje? Quais sinais gráficos que a gente viu hoje? O ponto, os 2 pontos e a vírgula. E por fim, o uso do an, a conjugação do verbo an ou ão. Lembrando, eu uso an
quando já aconteceu, no passado. Eu uso ão quando ainda vai acontecer, no futuro. Gostaram da nossa aula de hoje? Eu espero que sim. Espero vocês no próximo encontro. E não se esqueça, todo o nosso material está disponível na plataforma para fazer o estudo. Aproveitem bastante, estude, pesquise. Bons estudos a todos e até a próxima aula.